Bandeirantes 7 e 2. O Senado analisa hoje o decreto presidencial que ordena a intervenção federal na segurança pública de Brasília até o fim deste mês. Ontem o texto passou sem alterações pelo plenário da Câmara dos Deputados. A medida é uma resposta aos atos terroristas ocorridos no último domingo no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Vamos ao vivo então a Brasília com Natália Pazzi, que tem todas as informações. Muito bom dia a você, Natália. Oi, Lucas. Muito bom dia para você, Ana, e para quem nos acompanha. A sessão prevista para começar às 11 horas da manhã no Senado Federal, para os parlamentares, senadores conseguirem apreciar, analisar esse decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de intervenção federal na segurança pública aqui do Distrito Federal até o fim deste mês, 31 de janeiro. Esse texto ele foi aprovado ontem sem qualquer tipo de mudança pelo plenário da Câmara dos Deputados em uma sessão extraordinária que foi convocada às pressas após a publicação desse decreto em decorrência dos atos criminosos que a gente acompanhou no último domingo contra os três poderes aqui em Brasília. A tendência é que a aprovação aconteça sem dificuldades no plenário do Senado, da mesma maneira que aconteceu ontem na Câmara, embora alguns parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro tenham apresentado aí requerimentos que poderiam ter atrasado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderiam ter atrasado a votação dos colegas deputados. A votação de ontem foi simbólica e a tendência é de que isso se repita hoje no Senado Federal. A sessão de hoje vai ser semipresencial, naquele formato híbrido, para facilitar a votação dos senadores que não estão em Brasília. E o objetivo dos senadores é dar justamente uma resposta rápida e única para reforçar uma imagem de unidade do Congresso Nacional contra as ações deste último domingo. Lembrando que o Legislativo está de recesso até o início de fevereiro e logo após os atos de domingo, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que nem no Brasil estava, convocou o parlamento para funcionar em regime extraordinário. Ontem, o relator do decreto na Câmara, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, deu parecer favorável ao texto exatamente como foi escrito pelo presidente Lula. E o presidente em exercício do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, confirmou que o Senado terá essa sessão com parlamentares também presentes no plenário da Casa para apreciação desse decreto de intervenção federal. Segundo ele, a sessão vai ser realizada de forma presencial também, dessa maneira, deste formato híbrido, alguns presencialmente e outros virtualmente, para fazer uma demonstração de força da democracia brasileira. Então, sessão prevista para começar às 11 horas da manhã aqui em Brasília. Natália, vamos falar um pouquinho também sobre os estragos aí nos prédios, dos três poderes. Eu sei que você ontem esteve lá dentro dos prédios. Já temos uma estimativa do quanto deve ser gasto, pelo menos para a reforma de algum desses prédios que foram destruídos, que foram atacados no domingo? Ana, ainda não tem uma estimativa total, viu? Até porque o Palácio do Planalto começou ontem a fazer um levantamento, principalmente do mobiliário e das obras de arte que foram ali prejudicadas, destruídas. Por exemplo, ao lado da tela de Cavalcante, que fica no Planalto, uma tela avaliada em 8 milhões de reais, ficava um presente chinês, um vaso chinês de mais de 150 anos. Então eles estão fazendo esse levantamento ainda para ver de fato qual que será o custo. No Senado Federal, por exemplo, outras obras avaliadas em mais de 3 milhões de reais para recuperação. Então todo esse processo de levantamento ainda está sendo feito, não apenas das obras de arte e do mobiliário, mas também aí do prédio, justamente, dos três poderes. Ontem, no Palácio do Planalto, a gente começou, inclusive, a acompanhar a retirada das vidraças, já que 90% delas vão ser mudadas. Inclusive, a gente está questionando já o Executivo para ver, de fato, qual será o valor gasto, pelo menos no Palácio do Planalto, com essas mudanças que começaram ontem. Natália Pazzi falando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigada. Bandeirantes 7 e 6.